Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de meio de semana, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, é dia de São Temístocles, São Glicério e São Pedro Canísio. Quarta semana do Advento na Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, dezembro é o 12º e último mês do ano e tem 31 dias. É o mês do Natal de Jesus Cristo, mês da Sagrada Família, do Réveillon. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro. Olha, e o verão começa nesta quarta-feira, às 18h48. Então, começa nesta quarta, 21 de dezembro de 2022, às 18h48, a estação do verão brasileiro. A fase da lua, para você que corta o cabelo de acordo com a lua, você que planta de acordo com a lua, faz dieta conforme a fase da lua, a fase é quarto minguante ainda, hein? Começou no dia 16. Estamos no 355º dia do ano, faltam 10 dias para terminar 2022. Comemora-se no dia 21, dia do atleta, dia do início do verão, já falei, né? O solstício do verão, entre outras datas festivas. Indicadores da economia brasileira: o salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom agora em dezembro. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,9%, também divulgada em dezembro. Agora temos cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no dia 19 de dezembro, segunda-feira última. O café arábica bebida dura R$ 980, a saca de 60 quilos. O arábica bebida Rio, R$ 948. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 659 a saca. Mercado financeiro também, na segunda, 19 de dezembro, o dólar fechou em alta de 0,28%, cotado a R$ 5,30 para venda. A Bolsa de Valores B3 teve alta de 1,8%, registrando 104.739 pontos. Veraneio, olha, falar em verão, né? Olha, a Polícia Militar vai participar da Operação Verão. A Polícia Militar é uma das instituições que integram a Operação Verão 2022-2023 no Espírito Santo, com o objetivo de garantir a ordem pública e a paz social, especialmente nas regiões litorâneas e pontos turísticos no interior do estado. As ações serão realizadas entre os dias 26 de dezembro e 26 de fevereiro de 2023. Durante esse período, os principais eventos previstos são Réveillon, Carnaval de Vitória e o oficial, eventos municipais e blocos de carnaval. Vale destacar que durante a Operação Verão não haverá deslocamento de agentes de municípios do interior para os municípios litorâneos e que os municípios do interior com fluxo de turistas, especialmente em locais como lagoas, cachoeiras e outros balneários, também receberão atenção especial pelas forças de segurança. A operação foi anunciada pela SESP, Secretaria Estadual de Segurança Pública. Além da PM, a ação é integrada pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, Notaer, Marinha, Setur e prefeituras. Responsável pelo policiamento ostensivo, a Polícia Militar estará nas ruas com cerca de 493 policiais e 219 viaturas por dia. Serão empregados os mais de 270 soldados recém-formados e, além disso, investidos mais de 6 milhões no pagamento de indenização suplementar de escala operacional. A informação é do comandante-geral, Coronel Douglas Caos. Então, vale dizer que essa operação começa já neste mês de dezembro, prosseguindo até o mês
fevereiro de 2023, no finalzinho, né, dia 26. Começa em 26 de dezembro de 2022, um dia após o Natal, vai até 26 de fevereiro de 2023. Olha, os principais pontos de atuação da Operação Verão serão na região metropolitana, Vila Velha, Serra, Vitória e Guarapari. Região Norte, Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz e Fundão. Região Sul, Marataízes, Itapemirim, Piúma, Anchieta e Presidente Kennedy. Região Noroeste, Mucurici, região Serrana, Iúna, Irupi, Bitirama, Muniz Freire, Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Santa Teresa e Santa Leopoldina. Tá bom, né? Importante dar mais segurança para a população sem retirar policiais de outros municípios. Funcionamento de bancos. Olha, você está querendo saber? A Febraban esclarece sobre expediente bancário no fim de ano. Com a proximidade das festas de fim de ano, a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, esclarece sobre o funcionamento dos bancos no período. No dia 23 de dezembro, sexta-feira, as agências terão expediente normal, tanto para atendimento ao público quanto na realização das operações solicitadas pelos clientes. Já no dia 30 de dezembro, também uma sexta-feira, não haverá expediente bancário e as agências não abrirão para atendimento ao público. Então, dia 23, normal, sexta-feira. Já no dia 30, não haverá expediente para o público. Eu deixo a notícia completa no meu resumo de notícias da quarta-feira, 21 de dezembro, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai lá e veja tudo. Casa Verde e Amarela agora, notícia boa para você que, né, paga a casa própria. O Conselho do FGTS, ligado ao governo federal, mantém juros mais baixos até 30 de junho do ano que vem. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou em reunião extraordinária 2 propostas do Ministério do Desenvolvimento Regional do Governo Federal que visam facilitar o acesso ao crédito habitacional por meio do programa Casa Verde e Amarela. Uma das medidas aprovadas é a manutenção até 30 de junho de 2023 da redução das taxas de juros para as famílias do Grupo 3, que têm renda mensal entre R$ 4.400 e R$ 8.000, e para mutuários do Programa Especial de Crédito Habitacional ao cotista do FGTS, o pró-cotista. Inicialmente, as taxas reduzidas valeriam até 31 de dezembro deste ano. Com a decisão do Conselho, as taxas de juros para as famílias do Grupo 3 do programa Casa Verde e Amarela continuam em 7,16% ao ano para quem não é cotista do FGTS e 7,66% ao ano para não cotistas. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de terça-feira, 20 de dezembro de 2022. Eu divulgo aqui as manchetes do jornal A Tribuna porque ele é o único no Espírito Santo que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Vejamos a edição de terça-feira, 20 de dezembro. Temporada de estágios com 1.607 vagas para ganhar até R$ 2.200. Oportunidades são para estudantes de ensino médio, técnico e para quem tem graduação em diversas áreas. A depender da vaga, há benefícios com planos odontológico e de saúde. Viagens de fim de ano ameaçadas pela chuva. Rios inundam Guriri e Nova Venécia. Cratera se abre na BR-101 em São Mateus, devido à erosão da pista no quilômetro 71,5 da rodovia, que está interditada. Em Nova Venécia, o rio Cricaré sobe e põe em risco a ponte Cristiano Dias Lopes. 3 novos concursos com 339 chances e salários de até R$ 2.976. Acidente entre ônibus do Transcol e caminhões deixa 15 feridos no contorno. Presentes de Natal a partir de R$ 40. Lojas da Grande Vitória com opções para todos os estilos. Bruna com os filhos Vicente e Arthur e a mãe Andréia aqui na foto de capa. Advogada atropelada por motorista sem carteira. Perigo em praça na Serra.
Artilheiro e galã Pedro Raul reforça Vasco da Gama. Outra informação, Congresso aprova projeto do piso da enfermagem. É aquele piso que o Supremo Tribunal Federal havia bloqueado, né? O presidente Bolsonaro tinha sancionado, o Supremo bloqueou. O Senado agora, então, aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que viabiliza o pagamento do piso da enfermagem. O texto direciona recursos do superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social para financiar o piso salarial nacional da enfermagem no setor público, nas entidades filantrópicas e de prestadores de serviços, com um mínimo de até 60%, um mínimo de atendimento, né? Mínimo de atendimento, 60% de pacientes no Sistema Único de Saúde, o SUS. A matéria segue agora para promulgação. O texto foi aprovado na semana passada também pela Câmara dos Deputados. A iniciativa estabelece que a União ajudará estados e municípios a pagar esses profissionais. Anteriormente, houve decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de bloquear o pagamento do piso, que havia sido sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A lei número 14.434 fixou o piso salarial em R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor, R$ 3.325 para técnicos em enfermagem e 50% daquele valor, R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Vamos ver agora, né? Se o Supremo vai deixar, né? Preço de combustível. A gasolina com preço mais baixo em Colatina, na minha pesquisa informal, sai por R$ 5,17 o litro no posto São Francisco de Assis, Rede Brasil, na rua Bolívar de Abreu, bairro Lacê, zona norte da cidade, na Grande São Silvano. Nos postos Zan e Pneumax, o valor era de R$ 5,19. Então, é um valor ainda bem mais alto do que os cobrados em outros municípios, né? Há municípios em que o valor está em menos de R$ 5. Agora eu tenho aqui pesquisa informal de preços. Olha, eu comprei pão dormido, R$ 3,50 um pacote, com cerca de 800 gramas. R$ 3,50 pão dormido. Comprei no Edson Supermercados, Avenida das Nações, número 1500, bairro Colatina Velha, zona urbana de Colatina. Agora eu tenho aqui uma carta do pároco de Colatina, titular da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Padre José Valdeci Romão, uma carta número 4, sobre o dízimo. Estamos chegando ao fim de mais um ano civil e com ele nossa gratidão a Deus por todas as dádivas recebidas em 2022. Quero falar ao seu coração convidando-o a olhar para trás e diante de tudo o que pensar e dizer a Deus. Com o coração transbordando de gratidão, acredito que numa prece devemos agradecer. Neste último mês do ano, deixo 2 questões para reflexão. Primeira questão: o que dizer às pessoas que estão permanentemente em oração, mas não entregam o dízimo? Nós católicos sabemos que a entrega do dízimo é uma das mais bonitas orações que o ser humano pode dirigir ao divino. Podemos ainda lembrar que a oração é o momento da intimidade com Deus, é quando lhe falamos e o escutamos. E que após entender o que Deus nos fala, temos que externar o que aprendemos com gestos e ações concretas. Podemos lembrar com maior carinho e respeito o dito popular que diz assim: oração sem ação compromete o cristão. O católico consciente sabe que a oração nos impulsiona para a ação. A oração é a sustentação para uma caminhada de fé. Nela encontramos a força para a nossa movimentação. Quanto mais permanecemos em oração, mais sentimos vontade de anunciar Deus a outras pessoas, passar para elas a mesma alegria que sentimos. Muitos sentem o chamado pela oração, mas não mostram com ações a inspiração que receberam na intimidade com Deus. Quem é profundo em oração sente o chamado para a entrega do dízimo
É uma ação concreta, né? E sabe que é uma forma de realizar justamente essa ação concreta a favor do projeto de Deus. Segunda questão. O dízimo é o caminho mais curto entre a pessoa de fé e Deus. Nossas orações, nossa presença na igreja, nosso respeito às tradições da Igreja Católica, nossa disponibilidade em acompanhar os acontecimentos religiosos, as festas que marcamos presença, a veneração aos nossos santos, o amor ao próximo, etc., agradam muito a Deus porque provam, aliás, a nossa fé. No entanto, para a nossa salvação, temos que mostrar disponibilidade para um sacrifício maior. Há milênios nos acostumamos a fazer do dízimo o meio mais prático para demonstrar a nossa crença no Criador. Apresentamos parte do que produzimos, reconhecendo nossa pequenez diante de tudo que nos rodeia. Além de provar a fé com gestos, palavras e ações, o homem precisa dar testemunho com seu sacrifício pessoal e o sacrifício da palavra, anunciando com os lábios o Deus que acredita existir. Devolver a parte de Deus, colocando-a no altar, é até muito fácil. Além disso, é preciso que cada dizimista consciente se faça também oferta. Isto é, coloque a própria vida a serviço da evangelização. Não precisamos nem lembrar que Deus ainda nos promete encher os reservatórios de bênçãos na terra e no céu. Se você ainda não é dizimista, procure o plantão do dízimo e se apresente para ser um cristão de verdade. Se já é, veja o que mais poderá estar fazendo para a implantação do reino de Deus entre nós. Então, é uma carta, a número 4, do pároco local de Colatina, paróquia central. E ele sugere a leitura da Bíblia, segundo a Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 13, e o livro do Êxodo, capítulo 35, versículos do 4 ao 10. Boas festas e abençoado Natal. Um cheiro de Deus para você e que a ternura do menino de Belém esteja sempre presente em sua vida. Forte abraço. Pároco e cura da Catedral, Padre José Valdeci Romão. Bela carta. Parabéns. Na quarta-feira, às 19 horas, haverá celebração eucarística. Aí será missa, né? Celebração eucarística com o Padre Paulo na Catedral. Na quinta-feira, dia 22, a missa será pelos 95 anos de criação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Portanto, na quinta-feira, dia 22, a missa será presidida pelo bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. Não deixe de comparecer, você que é da paróquia, ou mesmo que não seja, vai ser uma missa especial. Quinta-feira, dia 22, comemorando os 95 anos de criação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Então, missa especial na Catedral e rumo ao centenário, né? Olha, mais informações na Secretaria Paroquial. Você vai lá ou então liga. O funcionamento é das 8 às 11, das 13 às 18 horas e o telefone é 2102-5010. Temos também aqui o endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara, do Mosteiro das Irmãs Clarissas, instagram.com/paraclara. O telefone é 99934-5155. No Mosteiro das Irmãs Clarissas, há missas diariamente, às 7 horas. Aos domingos, a missa acontece às 8 horas. Telefone do Mosteiro, 3721-0864. O DDD de Colatina é 27. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Igreja Matriz Imaculado Coração, em São Silvano, o bairro mais importante economicamente de Colatina. O telefone é 99507-2251 para você saber das missas nessa igreja, a Igreja Imaculado Coração de Maria, Matriz de São Silvano, popularmente conhecida. Programação de Natal da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha. Aí, você quer saber? Vila Velha, Grande Vitória, minha segunda cidade. Dia 24, sábado, Vigília de Natal. Haverá Vigília de Natal no Santuário Divino Espírito Santo, às 17 horas e 19h30.
Na Igreja Cristo Rei, às 20 horas. Na Igreja Nossa Senhora do Rosário, a primeira igreja do Estado do Espírito Santo, às 19 horas, na Prainha. Igreja Santa Clara, às 18 horas. Igreja Jesus Ressuscitado, 19 horas. São Sebastião, 21 horas. São Marcos, 18 horas. E São Benedito, 17 horas. No dia 25 de dezembro, domingo, a solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santuário Divino Espírito Santo, no centro de Vila Velha. As missas serão às 9, 11, 17 e 19 horas. Na Igreja Cristo Redentor, às 10 horas. Igreja Sagrada Família, 17h30. Igreja Nossa Senhora do Rosário, 10 horas. Santa Clara, 10 horas. Jesus Ressuscitado, 19 horas. São Sebastião, 8h30. São Marcos, 9 horas. Então, quem estiver em Vila Velha já fica sabendo, né? Agora vamos falar de oportunidades de emprego, porque eu acho importante informar sobre a questão de empregos em Colatina, já que é um importante município do Espírito Santo. Chances para trabalhar em Colatina, segundo informações do Cine. Vamos lá, 31 oportunidades de trabalho na região. São poucas, né? Não está um período muito propício para vagas, não. Não sei se é por causa da iminência aí desse governo que foi eleito aí, federal, estadual, não sei o que está havendo. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor, né? Olha, o endereço físico do Cine é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade, tá bom? Vai lá no Cine. Na quarta-feira, às 19 horas, haverá celebração eucarística. Aí será missa, né? Celebração eucarística com o Padre Paulo na Catedral. Na quinta-feira, dia 22, a missa será pelos 95 anos de criação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Portanto, na quinta-feira, dia 22, a missa será presidida pelo bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. Não deixe de comparecer, você que é da paróquia, ou mesmo que não seja, vai ser uma missa especial. Quinta-feira, dia 22, comemorando os 95 anos de criação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Então, missa especial na Catedral e rumo ao centenário, né? Olha, mais informações na Secretaria Paroquial. Você vai lá ou então liga. O funcionamento é das 8 às 11, das 13 às 18 horas, e o telefone é 2102-5010. Temos também aqui o endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara, do Mosteiro das Irmãs Clarissas, instagram.com/paraclara. O telefone é 99934-5155. No Mosteiro das Irmãs Clarissas, há missas diariamente, às 7 horas. Aos domingos, a missa acontece às 8 horas. Telefone do Mosteiro, 3721-0864. O DDD de Colatina é 27. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Igreja Matriz Imaculado Coração, em São Silvano, o bairro mais importante economicamente de Colatina. O telefone é 99507-2251, para você saber das missas nessa igreja, a Igreja Imaculado Coração de Maria, Matriz de São Silvano, popularmente conhecida. Programação de Natal da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha. Aí, você quer saber? Vila Velha, Grande Vitória, minha segunda cidade. Dia 24, sábado, Vigília de Natal. Haverá Vigília de Natal no Santuário Divino Espírito Santo, às 17 horas e 19h30. Na Igreja Cristo Rei, às 20 horas. Na Igreja Nossa Senhora do Rosário, a primeira igreja do Estado do Espírito Santo, às 19 horas, na Prainha. Igreja Santa Clara, às 18 horas. Igreja Jesus Ressuscitado, 19 horas. São Sebastião, 21 horas. São Marcos, 18 horas. E São Benedito, 17 horas.
no dia 25 de dezembro, domingo, a solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santuário Divino Espírito Santo, no centro de Vila Velha. As missas serão às 9, 11, 17 e 19 horas. Na Igreja Cristo Redentor, às 10 horas. Igreja Sagrada Família, 17h30. Igreja Nossa Senhora do Rosário, 10 horas. Santa Clara, 10 horas. Jesus Ressuscitado, 19 horas. São Sebastião, 8h30. São Marcos, 9 horas. Então, quem estiver em Vila Velha já fica sabendo, né? Agora vamos falar de oportunidades de emprego, porque eu acho importante informar sobre a questão de empregos em Colatina, já que é um importante município do Espírito Santo. Chances para trabalhar em Colatina, segundo informações do Cine. Vamos lá, 31 oportunidades de trabalho na região. São poucas, né? Não está um período muito propício para vagas, não. Não sei se é por causa da iminência aí desse governo que foi eleito aí, federal, estadual, não sei o que está havendo. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor, né? Olha, o endereço físico do Cine é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade, tá bom? Vai lá no Cine. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá? Construindo o próprio abismo. Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo. Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco. E olha esse dado importante: violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil. Há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena
ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente, favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo, vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein? Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres? As responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores e com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos, e tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui. Informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123, padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300, quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles
costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora, um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada. Praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo ou o MMA, artes marciais mistas, o MMA. Pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem, se sentir assim. Olha, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo. Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é? Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive o de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica. Eu pesquisei no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível. Só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos. O de que o sacerdócio na igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim.
Em toda a história da igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um papa na história da igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é o símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui, ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube. Sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano, há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz: porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não é Contada. Ambos os livros foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser
religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom!